Fala galera, nessa aula vamos ver um pouco sobre laços de repetição. É algo um pouco mais complexo, mas não se preocupe, vamos ter várias aulas falando sobre o mesmo tema, beleza? Então, deixa eu explicar um pouco para você como funcionam os laços de repetição. O laço de repetição que a gente vai tratar aqui nessa aula chama-se for. Por enquanto, a gente vai tratar primeiro o for. Lembra dos tipos de variáveis array? Ou seja, aquelas variáveis lá que são do tipo array? Então, a gente vai utilizá-las neste momento para conseguir percorrer esse array. A princípio, o primeiro tipo de variável array é o vetor. Então, a gente vai utilizar esse vetor e criar um laço de repetição para que a gente consiga acessar cada espaço desse vetor aqui. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer nessa aula utilizando o código. Então, vamos colocar a mão na massa. Eu vou criar aqui uma variável do tipo array, que vai ser variável array. Nessa variável, eu vou conter aqui 31, que é a minha idade, uma string chamada Nathaniel, que é o meu nome, e outra string chamada @NathanielTech, que é o meu Instagram. Então eu tenho aqui um array. Para você entender bem como funcionam esse loop, esse laço de repetição, eu vou colocar aqui, por exemplo, for, que vai receber aqui var i recebe 0. E aqui eu vou colocar, enquanto i for menor ou igual a 10, ele vai incrementar o valor desse i. Então, ele vai sempre incrementar essa variável aqui. Então, se eu colocar aqui um console log i, eu vou colocar aqui console log i, e ele vai imprimir o que tiver dentro de i. Resultado 0 até o 10 aqui, tá vendo? Então, ele imprimiu aqui resultado do 0 ao 10. Significa que ele está imprimindo isso aqui 11 vezes. Vou colocar aqui menor, eu imprimi 10 vezes, que vai do 0 ao 9. Significa que ele passou aqui dentro 10 vezes. Então, ele está repetindo essa ação 10 vezes. Mas existe uma forma também da gente pegar o valor que a gente tem no nosso array. E qual é a sintaxe, Nathaniel, que a gente utiliza para pegar esse valor? A gente pode continuar utilizando aqui o var, colocar aqui var valor array, que é o valor do array, of variável array, que são esses valores aqui, e eu posso imprimir aqui o valor array. O que ele vai fazer nesse caso? Ele vai imprimir exatamente todos os dados que eu tenho no meu array, tá vendo? Imprimiu 31, Nathaniel e Nathaniel Tech. Então ele percorreu todas as posições desse array aqui até ele conseguir imprimir esse dado. Lembrando que esse foi um exemplo simples com um vetor, para que você consiga utilizar um vetor num laço de repetição. O laço de repetição, a ideia dele é que você percorra mesmo vetores e matrizes. Na próxima aula a gente vai mostrar de forma mais exemplificada em uma matriz. Então, não perca tempo e veja a próxima aula. Se você ainda não viu as variáveis do tipo array, veja a aula anterior para que você não perca o fio da meada. É muito importante que você pegue cada aula para que você consiga aprender de forma sequencial. Então, é muito importante que você veja uma aula depois a outra, para que esse conhecimento se consolide de fato no seu cérebro e para que você comece a se adaptar a essas estruturas de repetição de uma linguagem de programação. Beleza? Então, eu te espero na próxima aula.